Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente desta segunda-feira, hoje conversando com o presidente da Energisa da Paraíba, o Márcio Zidan, que está fazendo aqui um panorama e fazendo um balanço da atuação da Energisa aqui no nosso estado, trazendo os números, o tamanho da dimensão da Energisa, dos seus avanços e desafios aqui para o consumidor e usuário aqui da Paraíba. Mas você falou no primeiro bloco ali sobre a história da garantia do fornecimento aqui para nosso estado e dos investimentos feitos, mas eu queria uma visão sua do setor, de quem atua no ramo, no geral no Brasil. Quando você olha para o Brasil, estamos bem de fontes de energia nesse sentido? Que leitura você pode nos trazer para nos atualizar nesse sentido? Acredito que sim, estamos bem. Temos vários outros investimentos, né, sendo feitos no setor elétrico brasileiro, na parte de geração. Então a gente vê aí a geração eólica, né? Agora mesmo foi regulamentada a eólica offshore, né? Em alto mar. A gente tem aí a solar, que é uma realidade muito forte aqui na Paraíba. A própria Energisa também tem investido em outras fontes de energia, né? Como biogás. A gente tem estudado bastante esse mercado também na área de geração, não está dentro da distribuidora. É um outro negócio que o grupo tem. E a gente tem a nossa principal fonte, que é a água, né? Os rios que a gente tem no nosso país, que são uma fortuna energética que a gente tem e que hoje é o que... Abundante. É abundante, que na verdade nos dá esse nível de energia renovável, né? Então hoje a maior parte da nossa energia que é considerada renovável, claro, tem o sol, tem o vento, tem a eólica, tem a solar, mas sem dúvida nenhuma a usina hidrelétrica ainda é a nossa principal fonte de energia e a gente vê que nós estamos muito bem supridos. Nesse sentido. Tem uma pergunta do Elton Hendrick aqui, que é exatamente quais os investimentos da Energisa no setor de eólico e solar, se eles existem e que tamanho eles estão. Eles existem, como eu falei, eles não estão dentro da distribuidora, estão dentro do grupo Energisa. A gente tem uma empresa chamada Reenergisa e ela faz esses investimentos também em energia solar, principalmente em energia solar. Aqui mesmo na Paraíba, nós temos duas usinas fotovoltaicas muito grandes na região de São João do Rio do Peixe, tá certo? E nós temos outros projetos também de solar em outros estados, onde todos eles são gerenciados por essa empresa do grupo Energisa. Você acha que essas fontes elas podem tomar o lugar da fonte da água em algum momento do Brasil? Assim, eu acho que a nossa riqueza hidrelétrica é muito grande para a gente falar de fazer um tombo, né? Ou seja, da solar poder ultrapassar as nossas hidrelétricas, tá certo? Acredito que em outros países isso vai ser possível, mas acho que no Brasil a nossa principal fonte continuará sendo a água. Mas você acompanhou, a gente acompanhou recentemente no ano passado, assim, não tem a ver com a Energisa em si, mas é só para ouvir sua palavra da experiência de quem atua no ramo. São Paulo passou a capital, né? Passou ali por um problema muito sério da história de distribuição, de entrega, milhares de pessoas ali sem energia por um tempo, questão das chuvas e tudo. Qual é o nosso nível de também cuidado, proteção e prevenção em relação àquele tipo de acontecimento de São Paulo aqui na Paraíba? Só para contextualizar um pouco a resposta, primeiro a gente precisa entender, Luiz, que o nosso sistema elétrico, isso é no Brasil todo, ele foi concebido como um sistema aéreo. Então, ou seja, ele está sujeito a intempéries, tá certo? Diferente de alguns países que têm um sistema subterrâneo, o nosso sistema não. O nosso sistema ele é 100%, 99,9999% aéreo, ou seja, ele é feito de poste, cruzeta, cabos, e todos eles estão expostos a questões de clima, tá certo? Então, como que nós atuamos aqui para evitar situações como essa que você citou lá no estado de São Paulo? Nós trabalhamos sempre no modelo preventivo, no modelo de contingência. A gente trabalha com uma previsão aí de uma semana, 5, 6 dias. Se houver qualquer nível de contingência entrando, uma chuva forte,
uma tempestade de raios, ventos, como de vez em quando são até anunciados, né, nas redes sociais ou mesmo nos jornais, a gente trabalha de forma preventiva. A gente já entra em contingência, a gente já mantém as equipes de sobreaviso em todos os municípios, como eu falei, a gente atua em todos os municípios para justamente evitar danos maiores. Então, é um trabalho que está à disposição até para vocês conhecerem da imprensa. A gente tem lá o nosso centro de operação. Nosso centro de operação ele fica monitorando toda essa questão climática para que a gente possa antecipar o máximo. Antecipar, né? E trabalhar com prevenção, trabalhar de forma preventiva. Tem a tecnologia avançada aí? Existem várias tecnologias. Inteligência artificial aí. Existem várias visões de predição, de intempéries, né, que a gente tem trabalhado bastante nesse sentido também. A gente tem o próprio histórico nosso, né, aqueles períodos onde a gente tem maior incidência de chuva, maior incidência de raios, maior incidência de ventos. A gente tem as entradas dos ventos também, como que elas se dão. A gente tem, em geral, no caso da Paraíba, vem muito pelo nosso sertão, né, diferente do que a gente acha às vezes, né, que vem do litoral. A gente tem alguns eventos mais severos que vêm ali do nosso sertão para o nosso litoral, vem na direção contrária, tá certo? Então, tudo isso faz com que a gente possa se preparar, tá? Da melhor forma possível, tá? É claro que se houver um furacão, um tornado, alguma coisa realmente acima das nossas capacidades, a gente vai ter algum tipo de problema, mas graças ao bom Deus, a gente tem um clima aqui. No ano passado, aqui em João Pessoa, teve uma ventania fora do normal, não foi? Teve. E a gente conseguiu... A gente atuou em menos de 24 horas, a gente já conseguiu restabelecer 99,9% dos nossos clientes. A gente teve alguns casos relacionados à árvore, que a gente, né, fez um trabalho aí junto com a prefeitura, né? Então, a gente tem trabalhado dessa forma para poder evitar danos como esse que você citou. Bom, já quero fazer perguntas aqui dos nossos telespectadores, mas antes você falou em poste, em questão de distribuição aérea, né? Duas perguntas em relação a isso. Qual é o acompanhamento que a Energisa tem em relação a postes que estão em riscos de queda ou não, ou seja, a qualidade, né, a segurança desses postes, e também, eu faço essa fala os fios todos por cima da cidade de João Pessoa. Ali também aí entra coisa de internet, entra outros cabos ali que estão além da própria, mas assim, dá para deixar mais bonito do ponto de vista paisagístico ou não? A gente tem trabalhado forte nesse sentido também, Luiz, só para você ter uma ideia. No ano passado a gente recolheu desses fios de internet mais de 60 toneladas, tá certo? Então a gente fez limpezas em vários bairros. Agora é uma dor que eu também, como morador aqui de João Pessoa, a gente precisa entender que cabe sim a distribuidora, a gente precisa fazer esse trabalho sempre de fiscalizar, mas a gente também precisa de apoio do poder público em algumas frentes, tá certo? Eu sempre cito o caso, né? Se você ou, né, uma pessoa tem uma internet clandestina, né, um fio clandestino ali, e se ele for cortado, como a gente fez, e retirado, né, o que acontece? No dia seguinte, ele pede, cortaram a minha internet. Aí vai essa mesma provedora e coloca outro fio no lugar, tá certo? Então, precisa ser feito realmente um trabalho a várias mãos. De fiscalização dos poderes públicos, órgãos de controle. E a gente sempre conta muito com o poder público para poder atuar, né? A gente, leis mais rígidas, tá certo? Para que, por exemplo, furto, instalação clandestina, essas coisas a gente vê que poderiam haver leis que pudessem realmente ajudar as distribuidoras a poder minimizar esse tipo de problema, né? Então, como eu falei, é um trabalho, a distribuidora tem sim o seu papel, mas a gente sempre vai precisar contar com o apoio aí de outros entes públicos para a gente poder melhorar isso, tá certo? Perfeito. Bom, vamos aqui, deixa eu valorizar o nosso telespectador aqui. A primeira pergunta é da Adriana de Paula. Ela acho que até interessante do ponto de vista didático mesmo. Por que é que os leituristas não tiram a leitura direto do medidor e ficam colocando só a média? Olha que pergunta aí técnica, né? Para a gente entender se acontece assim mesmo e por que ela está perguntando aqui. Na verdade,
A leitura ela é tirada direto do medidor. O que acontece quando a gente tira pela média? Quando a gente não tem acesso ao medidor. Então, a gente ainda tem muitos casos, muitos clientes, que a medição é interna. Ou seja, a gente precisaria adentrar a casa do cliente para tirar a medição. E aí, nesse caso, muitas vezes a gente bate na porta e muitas vezes o cliente não está. Então, quando não está e a gente não consegue visualizar o medidor para tirar a leitura, aí nesses casos que são exceção, a gente é obrigado a tirar pela média. Pela média. Mas a rigor o trabalho é feito... A regra é para ser feita diretamente. Direto no medidor. Direto no medidor. Outra possibilidade... Ou seja, se alguém tiver numa situação de que o medidor é para fora, que você está em casa e estiver tirando na média, aí... Não. Aí está errado. Aí está errado. Mas se pode, tiver o pode medidor... comunicar a Energisa. Se tiver o medidor interno, aí muitas vezes a gente pode ter alguma dificuldade de acesso e não tirar a medição, e aí pode ser que venha pela média. Mas só para lembrar também, aproveitando, sim, no Energisa On, você tem a possibilidade também de fazer a autoleitura, ou seja, o cliente que tem essa medição interna, olha aí, ele mesmo pode digitar lá no aplicativo quais são os dados do medidor, tá certo? E aí a fatura não vem... pode colocar para baixo? Aí a gente, quando vai tirar a leitura no mês seguinte, a gente pode checar se foi feito para baixo ou não, tá certo? Então, a gente... É uma autodeclaração, de certa forma. É uma forma, autodeclaração, mas como a gente, parte do princípio também que o cliente está tirando da forma correta, tá certo? E aí, quando a gente for no mês seguinte para tirar a leitura, a gente pode verificar se houve alguma variação naquela medição ou não. Bom demais. Bom, o João Luiz está perguntando o seguinte, é até uma pergunta que, na verdade, às vezes se confunde o trabalho da Energisa com o da Prefeitura, né? Com o da gestão municipal, mas vou fazer porque você consegue esclarecer aqui também para a gente. Ele está perguntando o seguinte, por que alguns postes de rua, uns são lâmpadas convencionais e outras são de LED? Por que não padroniza? Eu queria agradecer até pela oportunidade do João Luiz. João Luiz, João Luiz. Iluminação pública, Luiz, não é de responsabilidade da Energisa. Iluminação pública, ela já foi municipalizada há muitos anos, mas sempre tem um pouquinho dessa confusão, tá certo? Então, assim, qualquer poste que vocês virem que tiver um braço de iluminação pública e uma lâmpada, seja de LED ou seja de vapor de sódio, uma lâmpada antiga, ela é de responsabilidade da prefeitura. O que nós fazemos, tá, Luiz? A gente tem programas junto a prefeituras para substituição dessas lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, para que gere economia de energia para o município. Isso é chamado de um programa de eficiência energética, tá? Isso é regulamentado, inclusive, pela própria ANEEL, e a gente faz isso com diversas prefeituras, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos, recentemente fizemos, ou seja, a prefeitura ela recebe um recurso da distribuidora para fazer a substituição por LED. Mas a Energisa não cuida da manutenção disso, ela só faz o investimento para essa substituição, para que a prefeitura tenha o benefício da redução da conta de energia. Mas não é nossa responsabilidade obra, manutenção da iluminação pública, isso já foi municipalizado há algum tempo. Vou aproveitar a sua fala sobre a questão de redução do consumo da energia para perguntar sobre, com base na informação de que a gente está bem do ponto de vista de fornecimento, que tem capacidade de fornecer até com anos para frente, às vezes a população vai lá e explora, exagera e aproveita e não faz ali aquela contenção do gasto e do desperdício de energia. Tem campanha de conscientização? É importante, Márcio? Quer dizer, ou em algum momento é preciso sempre estar constantemente chamando a atenção da população para o famoso apague a luz mesmo? A gente faz várias campanhas o ano inteiro. Aqui em João Pessoa, especificamente, dentro da nossa usina cultural, nós temos o Espaço Energia, onde a gente dá aula para escolas municipais, estaduais, escolas particulares. Forma certa de ligar o aparelho, de usar o aparelho para reduzir. A gente tem um caminhão, Luiz, que roda vários municípios também do estado para dar essa educação
com relação à eficiência de energia, uso eficiente da energia para evitar desperdícios, colocar o ar-condicionado numa temperatura que seja uma temperatura agradável, você não precisa congelar a sua sala, né, com 16, 17 graus, você pode colocar em 22, 23 graus, que vai ficar numa temperatura que vai ter uma temperatura agradável, o cuidado com geladeira, né, com vedação de geladeira. A gente tem que lembrar também que hoje, com a modernidade, existem vários novos equipamentos que a gente não tinha alguns anos atrás. Então, isso tudo hoje tem feito consumo de energia, né? Hoje você tem apartamentos, aqui mesmo em João Pessoa, a gente vê empreendimentos muito de luxo, empreendimentos vultuosos, onde você tem a casa toda inteligente, né? Então, você fala, a cortina levanta, a luz acende, o chuveiro já liga, já vai começando a aquecer. Então, assim, todas essas comodidades, elas levam a consumo de energia. Então, fazer essa conscientização desse uso eficiente da energia para evitar desperdício é nosso papel e a gente faz isso o ano inteiro. Seja através de frentes educacionais, seja através de campanhas educacionais, seja através desse trabalho com as crianças, né? Porque a criança é interessante, ela leva essa informação, né? E educa os pais. E ela educa, né? A família. Porque a gente foi educado, de repente, com outras visões, né? E essa geração nova é uma geração realmente muito consciente com relação aos impactos com a natureza, aos impactos com o bolso, né? Então, acho que isso também traz essa educação para os nossos lares. Bom demais. Bom, o Jário está perguntando aqui sobre a questão dos fios das nets nos postes, você já mencionou isso aqui, né? Mas tem uma pergunta aqui, estou deixando uma para o final, mas tem uma pergunta aqui que vem do Neno Viana. Ele está dizendo o seguinte, olha, na região da cidade de Conde, em períodos de veraneio e carnaval, a energia oscila muito. Que tá, enfim, existem essas regiões que realmente nesse sazonal... Esse foi um dado até que é interessante, porque a gente tinha esse tipo de informação, inclusive no período de Réveillon, e a gente fez todo um trabalho que a gente chama de plano verão para justamente preparar essas cidades onde recebe esse veraneio mais intenso, com reforço nessas redes. Então eu espero que já nesse carnaval essa melhoria aí, né? já seja sentida pela população. A gente fez esse trabalho, como eu falei, preventivo, porque a gente teve algumas situações que essa informação chegou para a gente pôde trabalhar em cima desses dados. Bom demais. Vou fechar com uma pergunta aqui do ex-vereador Raoni Mendes. Um abraço, Raoni. Ele está fazendo uma pergunta interessante aqui, está dizendo o seguinte: quais projetos sociais na Paraíba que são desenvolvidos ou apoiados pela Energisa? Bom, como eu falei, eu acho que o principal projeto que a gente tem, né, sociocultural, é a nossa usina. A gente tem vários projetos hoje dentro da nossa usina. A usina, eu falo sempre que é um ser vivo, né, onde a gente desenvolve várias frentes culturais, não só a música, a dança, artes plásticas, a gente tem a nossa galeria, a literatura. Então, acho que o principal programa hoje sociocultural que a gente tem é esse. A gente reforça também a questão da tarifa social, é muito importante esse trabalho que a gente tem feito para capturar esses clientes e gerar esse benefício também para a nossa população. A gente trabalha também com algumas entidades, né, mas aí no caso só como arrecadador. Então, o Hospital Laureano, o FAP, né, que apoiam doenças do câncer, a gente faz para eles o recolhimento de doações na nossa conta de energia. Então, o cliente pode doar um valor que seja 5, 10, 15 reais para apoiar. E esse valor é integralmente passado, tá, Luiz, para essas entidades, para que se transforme em benefício para a sociedade. A gente tem vários incentivos também à cultura, né? A gente apoia o nosso São João de Campina Grande, o São João de Patos. Dentro desses programas de eficiência energética que eu falei, não está só a parte de iluminação pública, a gente também tem a parte de hospitais, onde a gente também faz esse trabalho de humanização do atendimento, onde a gente troca toda a parte de ar-condicionado, a parte de iluminação também, para esses hospitais que muitas vezes necessitam desse recurso, tá certo? Então, são vários programas, a gente
sempre se coloca como uma empresa responsável, de responsabilidade sociocultural, socioambiental. Trabalhamos muito para poder atuar como parceiro do poder público também, do Estado, dos municípios, nesse crescimento, no desenvolvimento da nossa Paraíba. A gente sabe que a gente tem um papel importante e a gente tem sempre se posicionado dessa forma, como parceiro para esses novos investimentos que a gente espera ter aqui na Paraíba sempre. Tá aí, Márcio Zidan, presidente da Energisa Paraíba, queria agradecer sua presença aqui no Frente a Frente, todas essas informações aqui e desejar naturalmente aí um bom ano para que a Energisa possa aí garantir bons serviços para o nosso estado todo. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigado pelo espaço também, acho que é importante sempre para a gente poder dar os esclarecimentos para a população e foi uma oportunidade ímpar. Muito obrigado aí, Luiz. Bom demais. Muito obrigado. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço de sempre. Muito obrigado pelo carinho aqui da audiência com o Frente a Frente, com a TV Arapuã como um todo. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.